Começando a nossa devolutiva, primeira verificação de aprendizagem, 2022/2, turma 3º B, né, avaliação com 20 questões de múltipla escolha, cada item contendo 5 subitens, cada questão contendo 5 itens, sendo que dos 5 itens apenas um correto. Então, com relação ao item 1, a pena restritiva de direito poderá, o correto, letra E, ser executado em juízo da execução diverso daquele onde ocorreu a condenação. Lembram-se? Nós estudamos isso até naquele exercício dissertativo. A pena restritiva de direito, ou as penas restritivas de direitos, são uma modalidade de pena. Sendo a modalidade de pena, pode sim haver cumprimento em comarca diversa da condenação, e isso está autorizado na Lei de Execuções Penais, existe súmula a respeito desse sentido, jurisprudência farta, para que facilite assim a ressocialização do condenado, tá? Ele pode cumprir a pena em comarca próxima da sua família, facilitando assim a sua reinserção. Então, questão 1, correta, a letra E. Questão 2, a decretação de medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais caracteriza crime de abuso de autoridade, podendo ser sujeito ativo de abuso de autoridade. Neste caso, gente, é uma questão bastante óbvia, bastante clara. Quem pode praticar abuso de autoridade? Qualquer agente público, tá? Letra C, qualquer agente público no exercício das suas funções que venha abusar, indo além, indo acima dos limites estabelecidos por uma norma. Por exemplo, um caso clássico, um exemplo clássico de abuso de autoridade: decretar qualquer medida restritiva ou privativa de liberdade sem fundamentação legal ou judicial, tá? Então isso é medida de abuso de autoridade, sim, correta no 2, letra C. Questão 3, continuando na nossa devolutiva da prova: quando o Tribunal de Justiça, em julgamento de apelação criminal exclusiva da defesa, afasta uma circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, reconhecida no édito condenatório. Gente, essa expressão édito condenatório é uma expressão mais sofisticada, né? Mas na sentença condenatória, reconhecida na sentença condenatória de primeiro grau, deve o tribunal reduzir proporcionalmente a pena base, tá? Se for um recurso da defesa, o tribunal reduz, readequando as circunstâncias ao caso concreto. Se for um recurso da acusação, o tribunal aumenta, adequando-se a condenação ao caso concreto, tá? Não quer dizer que não esteja. A sentença somente se torna imutável, gente, quando ela transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Estabiliza-se a condenação e aí parte-se para a execução da pena. Mas enquanto a questão estiver pendente, estiver sub júdice, o litígio estiver ainda sendo discutido, debatido e questionado, é possível a modificação dependendo do recurso, ou para mais ou para menos. Próxima, fazendo aí, continuando na nossa devolutiva: à luz da moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a confissão, inclusive, gente, jurisprudência quentíssima agora, recentíssima sobre confissão, eu vou até mandar o julgado para vocês pelo grupo, né? Para efeitos de reconhecimento da atenuante no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, a confissão, letra E, pode usar teses defensivas discriminantes. O que é uma tese defensiva discriminante? Eu alego confissão, mas confessando, alego a confissão em meu favor, mas em razão de uma tese defensiva discriminante que exclui o crime, por exemplo, eu alego em meu favor uma legítima defesa. Se eu não for absolvido pela legítima defesa, a confissão continua me aproveitando, ela continua sendo um atenuante, tá? É norma benéfica. Sendo a confissão a norma benéfica, ela sempre deve ser interpretada e aplicada com o maior benefício possível ao réu, certo? E com relação a esse recentíssimo julgado agora que saiu do STJ, eu vou mandar para vocês, tá? Muito recente. Próxima, o regime inicial de cumprimento de pena. Letra A, deve ser o fechado em caso de crimes hediondos ou equiparados, sendo vedado o regime integralmente fechado. Pessoal, gravem isso, extremamente importante para a prova de OAB, extremamente importante para a prova de concursos. Não existe mais no Brasil regime de pena a ser cumprido integralmente fechado ou em regime integralmente fechado. Detalhe importante: quando a lei de crimes hediondos foi editada, lá em 1990, ela trazia a previsão que, sendo o crime hediondo, trazia no passado, a pena deveria ser cumprida em regime integralmente fechado.
Foi 12 anos, levou-se 12 anos para que o Supremo Tribunal Federal dissesse que esse integralmente fechado é inconstitucional. Durante 12 anos, muita gente que foi condenada em crimes hediondos ficou no fechado. Depois eles mudaram o critério para progressão. Hoje, sendo crime hediondo, a progressão é 70%, entenderam? Do fechado. Então eles foram mudando, mas integralmente fechado é inconstitucional. Por quê? O princípio da progressão, gente, isso foi falado e repetido, o princípio da progressão atende a uma necessidade maior de ressocialização do condenado. Se não fosse a necessidade de ressocialização, não haveria progressão. Se a pena fosse um mero castigo, não haveria progressão. Então a progressão existe porque entende-se que essa ressocialização do condenado, que está no artigo 1º da Lei de Execuções Penais, ela é adquirida aos poucos, ela é adquirida gradualmente. Do fechado ele vai para o semiaberto, do semiaberto ele vai para o aberto. Não existe ressocialização aos saltos, como diz a doutrina. Se não existe ressocialização aos saltos, a progressão é necessária. Até aí tudo bem? Claro? Vamos lá, próxima, devolutiva, todos aí com a prova em mãos, todos com a avaliação em mãos. Eu estou na questão 6, todos estão conferindo aí? O Código Penal, ao tratar da aplicação da pena, determina a utilização do critério trifásico. O que é esse critério trifásico? 3 fases, artigo 68. Isso está no vídeo anterior que eu havia feito. Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Quais são? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente. Motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Depois agravantes e atenuantes, depois causas especiais de aumento e diminuição de pena. Então vamos voltar na questão. O Código Penal, ao tratar da aplicação da pena, determina a utilização do critério trifásico nos termos do disposto do artigo 68, cabendo ao magistrado, na sentença, determinar a quantidade de pena aplicável ao réu. Dentre as circunstâncias que acarretam a elevação da pena do réu, encontra-se a reincidência. No critério trifásico, a reincidência é uma agravante. Está no artigo 61, logo no começo, a linha A, né, se eu não me engano. A reincidência é uma agravante. E as agravantes incidem em qual fase da dosimetria da pena, gente? Qual fase? Segunda fase da dosimetria da pena. Então a reincidência é um agravante. O réu reincidente tem uma situação penal muito agravada, muito pior do que um réu primário. É como se o réu reincidente dissesse: eu não estou aceitando a chance que o Estado me deu de ressocializar e voltei para a prática criminosa. Voltei para a clientela do crime, como diz em doutrina. E por isso que a reincidência era tão gravosa. Qual o prazo de validade da reincidência, gente? Conforme diz a jurisprudência, qual o período depurador da reincidência? 5 anos depois de cumprida a pena. Aonde que está isso? No artigo 63 do Código Penal. Tudo isso aqui, gente, embora seja uma devolutiva, é um fechamento de conteúdo extremamente importante. Extremamente importante para você estar revendo, assistindo várias vezes, em associação com o caderno e com o material postado na plataforma, para que você não incida em erro. Tá? Questão 7. Sobre o regime fechado. O regime fechado, gente, a pena é cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. Letra C. Esse estabelecimento de segurança máxima ou média, como é que ele é chamado também? Penitenciária. É o estabelecimento penal de segurança máxima ou média. 8. De acordo com o Código Penal, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser, gente, letra B, superior a 40 anos. Desde 2019, uma pessoa desatualizada aqui marcaria 30 anos. 30 anos foi revogado em 2019, em dezembro de 2019. Hoje o máximo de cumprimento de pena é 40 anos. Tá? Então vamos lá. Referente ao Código Penal, assinale a alternativa correta. O tempo de cumprimento, pode falar. 9, né? Referente ao Código Penal, assinale a alternativa correta, né? O tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Gente, esse aqui é o artigo 75 do Código Penal. Esse artigo ele estava muito esquecido até 2019, ele nunca era cobrado. Com a modificação de 2019, ocorrida em 2019, que mudou para 40, ele voltou à tona, ele voltou a ser cobrado, ele voltou a ser exigido. É claro, gente, 40 anos é muita coisa. 30 anos eu já achava muita coisa. Tá?
30 anos. Se a busca da ressocialização é feita de forma progressiva, o indivíduo que chegava a pegar 30 anos de regime de cumprimento de pena já era muita coisa, agora subiu para 40, né? É mais ainda, né? Para algumas pessoas, gente, acaba sendo a prisão perpétua. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina um indivíduo que é condenado por vários crimes em concurso material, crimes graves, com uma pena elevadíssima e que tem aí a média de seus 40 anos de idade. Ele vai cumprir mais 40, vai sair com 80. Então 80 anos é a média de vida do brasileiro. Em alguns casos, isso aqui, se não for aplicado com muita prudência e sabedoria pelo juiz, se torna uma prisão perpétua. 10. A pena de multa, a única correta é a letra E. Pode ser cobrada mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, mediante parcelas. Gente, qual é o prazo para pagamento da pena de multa? Quem se lembra? Até 10 dias, não é 10 dias, o código fala, até 10 dias depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O pagamento da pena de multa é em até 10 dias depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 11. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a prestação de serviços a comunidades ou entidades públicas é aplicável a condenações superiores a quantos meses de privação de liberdade? Gente, regra expressa do Código Penal, 6 meses, letra E. Regra expressa do Código Penal. Está lá no artigo 43, um dos parágrafos, eu não sei se é o quarto ou quinto. 6 meses. Questão 12, 12ª questão. O Código Penal Brasileiro, todo mundo acompanhando aí, gente? O Código Penal Brasileiro prevê as penas de multa, privativas de liberdade e restritivas de direitos. Estabelece ainda que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva. Isso é constitucional. O princípio da progressão tem fundamento na Constituição. Segundo o mérito do condenado, observando critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para o regime mais rigoroso, deverá começar a cumpri-la em regime fechado o condenado à pena superior a, gente, obrigatoriamente, questão fácil, qualquer condenação que seja superior a 8 anos, o cumprimento será obrigatoriamente no regime fechado. O mais grave de todos, cumprido em estabelecimento penal de segurança máxima ou média, também conhecido como penitenciária. E qual a regra básica da penitenciária? Trabalho diurno e isolamento noturno, certo? 13. No que concerne às penas previstas no Código Penal Brasileiro, assinale a opção correta. O correta é a letra E. A limitação de fim de semana é uma das penas restritivas de direitos, devendo o condenado permanecer em casa de albergado por 5 horas diárias aos finais de semana, para que nesse período ele possa frequentar cursos e palestras educativas sobre a prevenção do crime, né? Depois, questão 14, todo mundo acompanhando aí, gente? Questão 14, segundo o Código Penal Brasileiro, a limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por quantas horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado? Seria o quê? 5 horas. Duas questões iguais, parecidas, né? Com a resposta é a mesma, só muda o enunciado. Se você acertou a anterior, você acerta essa também sem nenhum problema. Questão 15. No que tange ao Código Penal, de acordo com o que estabelece o Código Penal e no que tange às penas, letra D. Gente, essa letra D aqui é uma redação muito básica, que é muito cobrada em OAB e que você sempre deve ter ela em mente, além de ter no seu caderno e aqui na nossa gravação do YouTube, que vai ficar disponível essa devolutiva. E eu sugiro fortemente que vocês assistam a gravação do YouTube revisando a prova de novo. Letra D. A de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Quando é que uma pena em regime semiaberto vai ser transferida para o fechado? Óbvio, quando o condenado descumpre as condições do regime semiaberto ou do aberto, pode transferir para o fechado sem problema nenhum. Questão 16. Gente, é circunstância, isso aqui também está no vídeo anterior que eu fiz para vocês, eu espero fortemente que vocês tenham assistido.
É circunstância que agrava a pena pela condição pessoal do autor. Sempre letra A, qual é? A reincidência. Gente, reincidência é condição pessoal, não é condição externa. Não é condição externa. Por exemplo, seria uma condição externa um agravante de um crime praticado mediante fogo, explosivo, asfixia. São agravantes, certo? Mulher grávida, praticar crime contra mulher grávida, certo? É uma circunstância que está externamente. A mulher é grávida, é a pessoa sobre a qual recai a conduta, mas a circunstância é externa. A reincidência é pessoal, a reincidência é íntima. O indivíduo é reincidente, tá? Sempre gravem isso. A reincidência é pessoal. Se um indivíduo em coautoria com outro indivíduo, um sendo reincidente, o outro não sendo reincidente, a agravante da reincidência aplica-se para os dois? Óbvio que não, porque ela é pessoal. Só se aplica para um, tá? Depois 17. Assinale a alternativa que apresenta uma das modalidades de pena privativa de liberdade. B. Reclusão, tá? Quais são as privativas de liberdade? Reclusão e detenção. O que sair disso não é privativa de liberdade. Pode ser restritiva de direitos, pode ser multa, mas não é privativa de liberdade. Questão 18, gente, olha só. Essa questão 18 também ela é de repetição obrigatória. Todas. Chega um ponto que você fica tão craque em fazer questão de múltipla escolha, você tem tanta habilidade, você tem tanta capacidade que não tem questão que você erra. É igual você ter habilidade de fazer manobra em bicicleta. Ah, David sabe andar de uma roda, sabe andar em alta velocidade, não cai, mas quantas vezes ele treinou? É a mesma coisa aqui. Você treinando, você chega a um ponto que você não erra nenhuma questão. 18. São circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase da aplicação da pena, a pena base. As únicas da letra da pena base aqui, gente, é a letra C. Circunstâncias e consequências do crime, tá? Lembrando que as circunstâncias judiciais do artigo 59, que eu particularmente considero o artigo mais importante do Código Penal, são 8. Isso aqui também você tem que saber de cabeça e nunca pode esquecer. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Quanto mais desfavoráveis, maior será a pena base, ou mais próxima do máximo. Quanto mais favoráveis, menor será a pena base, ou mais próxima do mínimo, tá? Sobre a reincidência, gente, questão boa. Essa questão aqui foi da OAB recente. Sobre o Instituto da Reincidência, é correto afirmar que impede a aplicação, letra E, impede a aplicação de penas restritivas de direitos se tiver operado em virtude da prática do mesmo crime. Pergunto, essa reincidência que se opera em virtude da prática do mesmo crime, doutrinariamente a ela é dado um nome técnico. Qual é essa nomenclatura? Reincidência específica. É a reincidência que se dá em virtude da prática do mesmo crime e que impede as penas restritivas de direitos. Questão 19, letra E. Questão 20, questão dada. Em relação às penas, as espécies de penas aplicadas no direito penal, tem-se, letra A, penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. O demais, aqui, são questões que estão erradas. Pessoal, a avaliação que vocês já conhecem o estilo, feita estritamente dentro do conteúdo que foi ministrado, sem fugir do conteúdo. Quero parabenizar a turma por mais uma vez ter feito uma avaliação de excelência. Está captando o aprendizado de forma fantástica e isso me deixa extremamente feliz, tá? Espero que realmente vocês tenham tido um excelente proveito.